Olá, eu sou o professor Enes Carvalho, do curso Atendente de Farmácia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre biossegurança. Bom, gente, a biossegurança é o quê? São um conjunto de medidas que são voltadas para as ações de prevenção, minimização ou eliminação de alguns riscos que podem estar inerentes o quê? Às atividades produzidas dentro de um determinado local, pode ser um local de pesquisa, de produção ou até mesmo de ensino. E com isso a gente consegue prestar um serviço de mais qualidade, onde a gente não pode comprometer a saúde do homem, dos animais ou do meio ambiente em questão da qualidade do trabalho executado. Quando a gente fala de biossegurança, a primeira congresso que teve, se eu não me engano, foi em 1970, mas somente em 19 de fevereiro de 2022 que foi criada a primeira Comissão de Biossegurança em Saúde, que é a CBS, que foi criada dentro do Ministério da Saúde. Então a CBS ela trabalhava com o quê? Com o objetivo de definir as estratégias de atuação, avaliando o acompanhamento das ações relacionadas à biossegurança, isso eles procurando sempre o melhor entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições que lidavam com esse tema, né, aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de biossegurança, ela acontece no nosso dia a dia de trabalho. Então, os riscos estão por toda parte. E com isso, a gente precisa gerar o quê? Essa proteção para todos os profissionais, que é de suma importância para a gente adotar as medidas e reforçar a obrigatoriedade em relação ao uso de equipamentos, tanto de proteção individual quanto de proteção coletiva. Para quê? Que a gente possa proporcionar ambientes mais adequados. E dentro desse cuidado em relação ao uso dos equipamentos adequados, a gente trabalha muito na questão dos riscos. Dentro dos riscos, nós temos uma classificação que são direcionados pela NR32. Então, existe muito risco de acidente. Esses riscos de acidente estão relacionados às situações que podem ocorrer perigo que possam afetar a integridade dos colaboradores e dos clientes. Bom, a gente preza muito pelo bem-estar físico e moral dos indivíduos, principalmente em ações relacionadas à saúde, em laboratórios, em farmácias, por exemplo. E esses acidentes podem acontecer em qualquer lugar, não só no nosso âmbito de trabalho, porque esses acidentes estão relacionados ao quê? Ao uso de equipamentos sem proteção, ao armazenamento ou descarte impróprio de certos materiais, a questão de substâncias químicas, instalações elétricas, na questão de algum fio exposto ou alguma sobrecarga. Então, o risco de acidente a gente corre em qualquer lugar, da nossa casa ao nosso trabalho. Dentro desses riscos, a gente tem os riscos ergonômicos. Dentro dos riscos ergonômicos, a gente acontece da seguinte maneira. São características psicofisiológicas que vão o quê? Vão acontecer com o indivíduo, podendo gerar um desconforto ou afetando a sua saúde no caso de causar lesões. Por exemplo, acho que vocês conhecem sobre LER, é uma sigla, que é lesão por esforço repetitivo. Isso é uma doença causada por você fazer, já está dizendo o nome, né? Lesão por esforço repetitivo. Por exemplo, quem digita muito, quem fica muito no computador digitando. Então, são doenças ortomusculares, que estão relacionadas ao trabalho contínuo e você fazer diariamente determinada função. Bora lá. Vamos supor que uma pessoa é um técnico em enfermagem e ela aplica medicações. Aquele esforço que ele faz repetidamente de quebrar a seringa, aspirar, aplicar a medicação, aquele esforço feito continuamente pode causar uma LER, que é essa lesão por um esforço repetitivo. Então, o profissional deve sempre estar avaliando que situação que pode causar esses riscos na vida diária dele. Até mesmo na questão da postura ao sentar. Às vezes a pessoa senta na cadeira de qualquer jeito, e nisso, com o tempo, pode prejudicar a coluna das pessoas. Então, a gente precisa ter postura, que aí está atrelada aos riscos ergonômicos. Não só por uma questão do esforço repetitivo, mas por uma postura também. Não só isso, como também nós falamos muito sobre a questão dos riscos físicos. Os riscos físicos estão atrelados ao quê? Há diversas formas em relação à exposição, podendo ser originada por uso de equipamentos ou de outras fontes. Ruídos muito altos, vibrações muito altas, temperaturas muito altas.
E eu falo muito sobre a questão das pessoas que trabalham com uma situação de cozinhas. Na cozinha, a gente sabe que tem toda aquela preparação de alimentos, então aquela fumaça, a pessoa inalar todo dia aquela fumaça. O ideal é que a cozinha tenha um sugar, que a gente chama, né? Para retirar aquele ar quente e jogar para fora, porque naquele contato direto com aquele risco físico, a pessoa pode desencadear até uma patologia chamada pneumonia química, tá? E não só por isso, o risco físico pode ser através também de radiações, ultrassons, materiais cortantes ou pontiagudos, está relacionado aos riscos físicos também, tá? Quando a gente fala de riscos químicos, são riscos associados a qualquer substância ou composto que possa produzir gases, vapores, poeiras, é, na questão de que seja um químico, até na sua própria casa, utilizando certos materiais para a limpeza da sua casa. Tem muitas pessoas que pegam, eu vou fazer uma mistura, vou colocar um desinfetante, cloro, bicarbonato, soda cáustica. Então, essa junção desse material químico, às vezes utilizado da maneira errada, o contato com a pele ou a ingestão pode causar riscos graves à saúde, até mesmo levar à morte. Então, muito cuidado, você que manipula substâncias químicas, até de limpeza mesmo, isso pode lhe causar um dano de curto ou longo prazo, certo? Dentro dos riscos biológicos, já é um risco mais abrangente, porque está atrelado o quê? A manipulação dos agentes ou materiais biológicos. Quando a gente fala agentes biológicos, tá? São considerados o quê? Vários tipos de agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, eumintos. Então, a pessoa corre muito risco nessa questão biológica do contato com outras pessoas. A gente sabe que a gripe é uma doença que se propaga através do ar. Então, se você tiver contato com pessoas que estão gripadas e a pessoa não estiver utilizando máscara e de repente a pessoa espirra, tosse perto de você, ou até mesmo pode passar a mão no nariz, pegar na sua mão, a gente sabe que a pessoa corre um risco de contaminação. E dentro do risco biológico, é o risco que nós corremos todos os dias, porque a gente sabe que nós somos envoltos numa microbiota. Então, nós temos o risco de ter uma contaminação bacteriana através da água, através de tocar na mão de pessoas, através até mesmo do ar, através de ingestão de alguns alimentos contaminados. Nós podemos ter contaminação fúngica por algum alimento, por algum local dentro da sua casa ou do seu local de trabalho que esteja criando aquele que vocês chamam de mofo. Aquilo é um fungo também, e ele inalado ele pode causar determinadas patologias, até pneumonia fúngica ou bacteriana também, se for uma bactéria. Nós podemos nos contaminar com vírus através de alimentos, através da água. Nós podemos nos contaminar com protozoários através da picada de mosquitos. Nós podemos nos contaminar com eumintos, se você andar descalço, se você não tem uma higiene pessoal boa. Então, o risco biológico, nós estamos envoltos na questão do risco biológico. Então, precisamos ter cuidado, principalmente porque a biossegurança já diz respeito a quê? A todo esse conjunto de normas, técnicas e equipamentos que vão visar o quê? A prevenção da exposição não só dos profissionais de saúde, mas também de qualquer pessoa em relação ao meio que ele vive. Então, dentro dessa questão de biossegurança, a gente precisa analisar muito os riscos que a gente corre, os usos dos equipamentos de segurança da forma correta, não só na questão do trabalho, as técnicas que você vai usar para minimizar esses riscos dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, descartar até os resíduos na nossa casa ou no nosso trabalho da forma devida, se é material biológico, se é material perfuro cortante. Então a gente precisa aprender a separar. E uma das melhores medidas de controle e prevenção é o quê? A limpeza dos nossos ambientes e das nossas superfícies. Além dessa limpeza, porque a gente consegue fazer a desinfecção do nosso ambiente, são medidas de biossegurança que servem para minimizar e controlar o risco de vários tipos de infecções, desde o piso, paredes, janelas, mobília. O equipamento que a gente usa também deve ser limpo, certo? A higienização das mãos é imprescindível, porque a higienização das mãos você minimiza
é essa questão da contaminação com o risco biológico. Então, a gente precisa sempre estar lavando as mãos. E as pessoas falam, o que é mais descontaminante? O que é melhor? A lavagem das mãos ou a utilização do álcool? E eu sempre bato na tecla que a lavagem das mãos é imprescindível para controlar e minimizar a questão do risco biológico. Por quê? Porque quando a gente faz a lavagem das mãos, a gente minimiza aquela quantidade de micro-organismos, independente do tipo de micro-organismos, e a gente precisa manter a lavagem das mãos, tanto a lavagem das mãos como a higiene pessoal. Além disso, a gente precisa focar muito na questão do uso dos EPIs e dos EPCs. Os EPIs enquadram os equipamentos de proteção individual e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Dentro dos EPIs, a gente sabe que nós temos o que? O uso de jalecos, luvas, óculos de proteção, máscara, gorro, avental, touca, sapatos de borracha. E dentro dos EPCs nós temos o quê? O equipamento de proteção coletiva, onde nós temos o quê? As placas de sinalização, os lava-óleos, os chuveiros de emergência, as autoclaves, os detectores de fumaça, os extintores de incêndio. Então, com isso, a gente consegue minimizar esses riscos e trazer qualidade aos profissionais e até mesmo nossa convivência diária. Então, uma dica que eu deixo sempre: higienize bem as mãos, cuide da limpeza pessoal e avalie sempre, você quanto profissional, avalie o risco que você pode correr e o tipo de risco que você pode correr. E com isso a gente cria o quê? Um POP, que é um procedimento operacional padrão, onde a gente consegue minimizar esses riscos e criar um fluxograma de trabalho mais adequado, trazendo qualidade de vida não só para nós, mas todo o nosso ambiente que nos cerca, certo? E eu fico por aqui, deixo meu abraço para vocês e até a próxima aula.